Olá, meu nome é Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os mandamentos. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com você a respeito do segundo mandamento. Como é que nós entendemos o segundo mandamento? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é o que diz esse segundo mandamento. O significado disso é que nós devemos temer, amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Assim nós entendemos este segundo mandamento. Mas o que significaria para nós tomarmos o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão significa tomá-lo sem necessidade ou de uma forma leviana. Existem algumas situações, então, que nós queremos abordar, que seria formas erradas de usar o nome de Deus. Uma delas é blasfemar, falar mal de Deus, dizer mais ou menos assim, Deus não vale nada, Deus não tem nenhum significado para a gente, Deus está distante, Deus está morto. E aí as pessoas começam a blasfemar a respeito do nome de Deus ou a respeito do próprio Deus. Essa seria uma forma, então, de usar o seu nome de uma forma errada. Uma outra forma, então, de nós usarmos o nome de Deus de uma forma errada é praguejar, amaldiçoar a nós mesmos, aos outros, animais, as coisas. Dizer mais ou menos assim, que Deus te deu um castigo ou que Deus te deu uma situação difícil na sua vida, ou seja, rogar praga, usar o nome de Deus para rogar praga para alguém, assim nós estamos usando o nome de Deus de uma forma leviana ou em vão. Também as pessoas usam o nome de Deus em vão quando elas estão jurando falso. Tipo, eu juro por Deus que é verdade. Muitas vezes esse juramento ele é falso e as pessoas acham que é verdadeiro. Então elas precisam justificar a sua fala, aquilo que ela quer fazer, usando o nome de Deus. E diz, eu juro por Deus que é verdade. E nem sempre é verdade assim. Outra forma de usar o nome de Deus de uma forma equivocada é através de feitiçarias, ou seja, comunicar-se com os espíritos, comunicar-se com espíritos malignos, ou tentar fazer isto, ou usar ou querer buscar coisas sobrenaturais sem a ordem de Deus, usando o nome de Deus, inclusive para enganar. Mas quando é que isso se dá? Então veja alguns exemplos. Um exemplo que eu quero trazer a respeito de benzeduras, ou benzimento, ou o ato de benzer. Isso era muito comum no passado, mas hoje ainda nós encontramos aqueles que benzem. E aí um pai, por exemplo, uma criança está enferma, ele vai lá no benzedor, ou na benzedeira, e aí aquela mulher vai usar algumas formas, algumas ferramentas, usando o nome de Deus em vão, para poder benzer aquela criança. O que eu diria assim é que pode até acontecer um milagre, entretanto, isto é uma porta que a gente vai abrindo para que o diabo possa reinar, que logo em seguida aquela pessoa volta de novo à benzedeira, volta de novo, e assim daqui a pouco toda a sua vida é tomada e ela não confia mais em Deus, confia somente na benzedeira. Outra forma de usar a feitiçaria ou através das superstições como um todo, tipo ferradura atrás da porta. Isso é uma espécie de superstição. Ou varrer o pé da pessoa, ou varrer a casa de um lado tem que sair do outro lado a sujeira da casa, ou não passar debaixo de escada, ou medo de gato preto, ou trevo da sorte, assim por diante. Então, essas coisas todas fazem parte das superstições das pessoas, e elas acreditam então que com isso estão trazendo para si uma proteção contra o mal. Isso não tem verdade bíblica, não é correto. Tanto é que a respeito de superstições, por exemplo, o texto de Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, ele fala sobre o assunto. Eu vou esperar um pouquinho que você encontre esse texto. Deuteronômio 18, versículos 10 até 12, diz assim:
Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, nós não estamos autorizados a buscar forças ocultas para trabalhar na nossa vida. Por exemplo, a cartomancia. Tem gente que lê a mão, que é a quiromancia, ou os búzios, ou as cartas, enfim. Tudo isso são formas que as pessoas podem usar ou querem usar, usando do ocultismo, usando das superstições, ainda aqueles que acreditam em horóscopos, porque acham que a sua vida toda é dominada pelo horóscopo, e a gente sabe muito bem que muitas vezes o horóscopo de um naquele dia diz uma coisa, se você pega uma outra revista diz uma coisa diferente, se você pega um jornal já diz uma coisa diferente, então não é nada claro. E tem pessoas que se guiam por horóscopos. E dessa forma, então, acabam não estando na presença de Deus e deixam Deus de lado, e quando invocam a presença de Deus, fazem de uma forma leviana. Então veja bem, praguejar, rogar praga para alguém, jurar falso, o uso da prática de feitiçarias, tudo são formas levianas para usar o nome de Deus em vão. Ainda é preciso dizer que usamos o nome de Deus em vão quando nós ensinamos ou mentimos em nome de Deus. Quando as pessoas divulgam doutrinas falsas, quando falam que isto é verdade, na verdade isso é diferente daquilo que a Bíblia fala, então neste momento a pessoa está divulgando uma doutrina falsa, e aí ela não pode afirmar que aquilo é correto, e dessa forma então está mentindo, e usando o nome de Deus para mentir, usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Ou atuar como hipócrita, diz eu creio em Deus, Deus é o Senhor da minha vida, mas o seu dia a dia não reflete a sua fé em Cristo Jesus. Então, viver de uma forma hipócrita também é chamar o nome de Deus em vão. Vejam, são formas que a gente tem para desobedecer este segundo mandamento. Mas então, quando é que eu posso usar o nome de Deus? Vejam, quando eu estou na dificuldade, eu vou invocar a presença de Deus. O Salmo 50, versículo 15, por exemplo, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, eu posso buscar a Deus. E desta forma, eu não estou invocando o nome de Deus em vão. Uma outra forma que eu tenho para chamar o nome de Deus é nas minhas orações. Por exemplo, nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que oraram com intensidade e buscaram então a presença de Deus e oraram para Deus. Então assim, nós não estamos usando o nome de Deus em vão. O próprio Senhor Jesus diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Palavras de Mateus 7, versículos 7 e 8. Ou seja, é a ordem de Jesus que nós podemos invocá-lo, que a gente possa buscá-lo, buscar a sua presença e orar ao Senhor Jesus. Assim nós não estamos usando o nome de Deus em vão. E ainda eu quero dizer que no agradecimento, quando eu estou orando, eu estou agradecendo a Deus, eu não estou usando o nome de Deus em vão. E por último, no momento de louvor, todo canto, toda música que eu canto, música gospel, música de igreja, que fala de Jesus e que fala de Deus, desta forma, cantando as músicas cristãs, eu não estou usando o nome de Deus em vão. E isto é legal, isso é bacana. Eu espero ter contribuído com você nesta breve reflexão sobre o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome, não amaldiçoar, não jurar, não praticar a feitiçaria, não mentir ou enganar. Mas devemos invocá-lo em todas as necessidades. Orar, louvar e agradecer. Que Deus abençoe esta breve reflexão, que ela sirva de orientação para a sua vida. Um grande abraço.